Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado domingo para todos, todas. Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem a todos e todas de paz e bem. Domingo é dia de a gente se encontrar, né? Neste círculo de reflexão, de meditação, nessa roda de conversa em torno do Evangelho do dia. O Evangelho que é sugerido, né, pelo lecionário, que é a ordem das leituras durante o dia. Existe um lecionário próprio para o domingo e um lecionário para os dias da semana. E a leitura de hoje, né, sugerida, é a leitura que é conhecida popularmente como a pesca milagrosa. A gente vai ver que, para além dessa questão do pescar, o peixe, né, a gente vai ver que ela é uma metáfora, uma linda imagem daquilo que é a missão de Jesus, dos seus apóstolos, apóstolas. Desafio para nós, mas também o sentido profundo, né, do seu ministério. Hoje eu vou ler o texto, tá? E aí depois a gente vai retomando alguns pontos e algumas conversas, algumas reflexões que eu gostaria de partilhar com vocês. Tá bom assim? Esse texto, ele se insere dentro dessa jornada que nós estamos fazendo, né? Sobre os inícios, né? Sobre as primícias do ministério de Jesus, né? Os primeiros passos, vamos dizer assim, as primeiras coisas que acontecem dentro do ministério de Jesus, para que depois a gente seja introduzida no processo mesmo, né, do seu ministério. Então, recapitulando, né? Assim, vamos passando. Vimos o batismo, que é como que uma iniciação espiritual. Depois nós vimos Jesus lá em João, não é? Nas bodas de Caná, apresentando o primeiro sinal. Nós vimos Jesus na sinagoga, não é? Abrindo o livro do profeta, na verdade, desenrolando, né? O livro do profeta Isaías e apresentando o programa, né? Programa do ministério dele. E agora vemos, depois desse quadro, né, mais um episódio desses inícios, desses processos que levam, né, ao apresentar o início da caminhada de Jesus. E aqui o chamamento dos primeiros seguidores, seus primeiros apóstolos. Tá? Então, eu vou ler, tá? E aí depois a gente vai retomar alguns pontos e destacar. Bem, situado assim, esse texto, em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. E aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duramente a noite toda e não pescamos nada, mas por causa da tua palavra jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe
que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinais aos sócios da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele, por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Também os sócios de Simão, Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam espantados. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo. A partir de agora, você vai ser pescador de gente. E levando as barcas para a terra e deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Bem, vocês estão vendo aqui o sentido de ter, conhecido como a pesca milagrosa. Eles tiveram a noite toda tentando pescar e não conseguiram pescar nada. Jesus disse: leve para águas mais profundas, lance as redes. E aí foram tantos peixes que quase arrebentou, E aí tiveram que chamar um outro para também compartilhar essa quantidade, carregar essa quantidade de peixes, a ponto de quase as duas barcas afundarem. Vamos lá, vamos por parte. A primeira parte dessa perícope, desse trecho desse trecho, Jesus fala às multidões. E aí a gente vai ver que é o início do ministério de Jesus. As multidões acolhem a boa nova de Jesus. Acolhem a palavra do Evangelho. E Jesus aqui fala a partir da barca, do barco. E com isso as multidões ficam encantadas. Mas ao terminar, e é essa a situação que ele fala, à beira do lago de Genezaré, Jesus se dirige a Simão Pedro. Na verdade, Simão. Jesus pediu que ele se afastasse um pouco, e ele senta na barca e começa a falar às multidões. Quando terminou de falar, Jesus disse a Simão: avance para águas mais profundas e jogue as redes para a pesca. Como é que a gente vai analisar, do ponto de vista simbólico, metafórico, essa situação? O que é a barca? Dentro da tradição escriturística, vamos dizer assim, das escrituras, o mar é sempre o lugar do perigo. É sempre o lugar do risco. É sempre o lugar do caos. As águas iniciais do Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava. Então, o mar tem esse sentido do perigo. Jesus está na barca. Jesus está não falando a partir do mar ou à beira do mar, mas ele está sobre o caos, falando para a multidão. Terminando de falar, ele desce e diz: vá e lance, vá ao lugar mais profundo, as águas mais profundas, e jogue as redes da pesca. Com isso, esse mais profundo é o lugar mais perigoso. E é o lugar do desconhecido. É o lugar em que a pequena barca vai de um canto para o outro. E aí, não há um questionamento da parte dos apóstolos. Apenas a constatação de que, e Simão fala, a gente passou a noite toda tentando pescar e não pescou nada. Mas, porque estás falando, por causa da tua palavra, jogarei as redes. Ou seja, por conta da palavra
de Jesus, há uma confiança por parte de Pedro. Pedro confia na palavra. E vai, se arrisca, vamos dizer. Se arrisca a duas coisas. A ele se frustrar, porque não pescou nada, e voltar, e correndo o risco de ser tragado pelo movimento das ondas. E ele corre o risco também de afundar, não é? Ser tragado pelas ondas, como eu disse. O lugar do profundo, o mar é um lugar do perigo e do risco, ainda mais acentuado. E aí eles lançam a rede. E eles pegam muitos peixes. E aí é tanto peixe que quase arrebenta as redes, a ponto de chamar um outro para também ajudar. E é tanto peixe que as duas barcas começam a tentar afundar, né? E eles conseguem chegar à margem. E chegando à margem, Simão se prostra e diz: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. E aí o Evangelho diz: o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele, por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Vamos lá. Esse trecho está aqui no Evangelho de Lucas como um lembrete para todos nós de que devemos nos arriscar em mares profundos. Devemos lançar redes. Os peixes são as gentes, são as pessoas. E que precisam ser tiradas dessa situação de inconsciência. Carl Gustav Jung percebe com muita tranquilidade que ao longo do tempo o peixe sempre foi associado a uma certa inconsciência, né? Inclusive nos sonhos, quando aparece o elemento, o arquétipo peixe, é sempre o elemento do inconsciente, né? Desse inconsciente que ainda, né, é intuitivo, é movido por algo que é profundo e que precisa ser trazido à tona, ser pescado nesse sentido. Aqui não tem a ideia, e é bom que se diga, de fazer esses peixes, tirar esses peixes do mar e, em certo sentido, matá-los. A ideia aqui é recolher esses peixes de mares profundos, de todos os cantos. Não é aquela região, né, do lago de Genezaré conhecido, que tantas vezes foi pescado, que tantas vezes foi usado, mas mares, lugares mais profundos, partes da terra em que ainda as pessoas vivem nessa inconsciência diante da boa nova anunciada. Esse sentido aqui, classicamente, foi lido sob a chave da cristandade. E o que é a cristandade, reverendo? É a ideia de que a cruz de Cristo, e observe, precisa converter o mundo. E você precisa ser convertido. E convertido aqui é tornado ocidental. Jesus em nenhum momento diz, ou fala, em nenhum momento, sobre você deixar de ser o que é. Jesus apenas coloca, inclusive aqui, quando Pedro fala que é pecador e não se aproxima dele, Pedro se auto-exclui, né? Se auto-exclui de ver essas coisas maravilhosas que acontecem diante dele. Estou dizendo que isso é uma metáfora, é uma imagem, né, construída ou apresentada, né, na Escritura. E aí, diante dessa situação em que as pessoas são tomadas a consciência de sua condição de inconsciência, não é? Tirado desses lugares profundos
né, abissais, a gente vai ver que essa pessoa é um risco de todo seguidor de se achar indigna, se achar um pecador, se achar, como o próprio nome coloca, né, pecador, aquele que manca, aquele que não anda direito, que apresenta uma deficiência, né, e por isso não pode participar junto com os ditos normais. Jesus em nenhum momento diz que Simão é pecador. Ele apenas diz: vem, pois eu vou transformar você de pescador de peixes, essa imagem, pescador de gente, pescador de pessoas. Porque pescar pessoas, trazer essas pessoas para junto, né? Mais do que uma ideia de aprisionamento que a rede pode sugerir, é muito mais uma ideia de espaço, de que nós, como peixes também, possamos, né, conjuntamente nos unir. Então nós não somos mais peixes, pescando peixes, consciências, pessoas alienadas. Nós somos gente se construindo um com o outro, nos ajudando, fazendo com que a gente fique junto. Porque pescar peixe é até fácil. Você pode desenvolver uma técnica, você pode desenvolver um conhecimento. Mas gente é diferente. Gente é diferente. Eu lembrei agora dos versos da composição de Geraldo Vandré, Disparada. Né? Porque peixe a gente pega, né? Pega nas redes, enche o barco e mata. Mas com gente é diferente. Gente é diferente porque a gente vai construindo consciência conjuntamente. Todo mundo. A gente vai se construindo. Na medida em que eu me construo, eu construo o outro. E o outro se constrói e me constrói. Isso é Paulo Freire? Não, isso é Evangelho. É Paulo Freire também. Então, essas coisas, né, ajudam a gente a perceber a atualidade desse texto. Mais do que uma ideia de cristandade, de que a gente precisa pescar todo mundo e transformar todo mundo em igreja ocidental, em vez de a gente botar roupa, né, nos povos originários, exterminá-los na alma, a gente precisa compreender que a gente e eles precisamos nos compreender e aprender mutuamente. Temos muito que aprender com os povos originários. Mais do que levar a ele a cruz e as águas do batismo, vamos batizar todo mundo, e isso é uma compreensão pastoral anacrônica, né? Ainda feita e realizada por igrejas fundamentalistas. A gente precisa compreender que o grande batismo passa pelo reconhecimento de que a nossa consciência precisa ser modificada, ser liberta, para que a gente possa viver todo mundo, todos, todas, o ano da graça do Senhor. Para isso a gente precisa acolher a boa nova. Para isso a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se vacinar. A gente precisa vacinar crianças. A gente precisa, sabe, cuidar da nossa mente. Criar, né, espaços
para que a gente possa se fortalecer, inclusive espiritualmente. Porque a luta, não é? A militância, vamos dizer assim, do seguidor, da seguidora de Jesus, passa pelo reconhecimento, pelo fortalecimento, o reconhecimento de que a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se cuidar. Precisamos de um organismo forte, fisicamente, mentalmente, psicologicamente forte e também espiritualmente forte. Para o psicológico, recomendo, né, um acompanhamento psicológico. Existem grupos, por favor, né, existem grupos de apoio. Procure um perto de você. E para as pessoas que precisam se fortalecer espiritualmente, a oração é uma boa prática. Estamos aqui sempre às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, de domingo a domingo, orando pelas pessoas enfermas, orando pelas famílias enlutadas, orando pelo Brasil, orando por nós. E aí fica sempre o carinho e a esperança de que a gente possa verdadeiramente viver um tempo novo. E dentro desse esperançar, a gente precisa se fortalecer. Que tenhamos um domingo abençoado, que tenhamos uma semana abençoada, que possamos nos fortalecer cada dia mais à luz da palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que nos tira do caos, das águas caóticas, nos tira da inconsciência pisciana e traz, né, a nova consciência evangélica, crística, que a gente possa, assim, se sentir durante toda essa semana. Deixo aqui a bênção, que não é minha, do reverendo, mas é de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda, e a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe você. Paz e bem, gente querida. Até o próximo domingo. Hoje, 21 horas, grupo de oração. Estarei lá. Tchau, gente.